Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Daniele, professora do curso preparatório do Mérito, e hoje a gente vai fazer um apanhado dos conteúdos que eu considero mais importante para esse segunda prova, né, desse segundo semestre. Gostaria de avisar antes de começar esse apanhado que uma das disciplinas que eu considero muito importante não está aqui, porque eu gravei recentemente para o canal um conteúdo só sobre isso, que é climatologia. Eu acho que é muito importante porque climatologia tem um pouco até de cartografia. Eu acredito que tem grandes chances, que tem uma incidência boa nas últimas provas de assuntos relacionados à climatologia. Tem o nosso curso, você pode comprar e resolver os exercícios que tem a ver com esse assunto, mas se você não tem muito tempo, você pode assistir o nosso vídeo no canal do YouTube. Bom, o primeiro tema que eu considero relevante é a urbanização, que é um assunto que cai desde a primeira prova da Unirv, é muito frequente. O que é a urbanização? É o processo de crescimento e desenvolvimento de áreas urbanas. Ela pode acontecer de forma ordenada ou desordenada. E ela pode afetar as infraestruturas da cidade, né? A forma como aquela cidade foi organizada. Pode acontecer temas transversais relacionados, por exemplo, à nossa consciência ecológica, ambiental, problemas relacionados à urbanização no cotidiano, pode ter alguma coisa relacionada à mobilidade social ou industrialização, que é um tema que é transversal, a migração de pessoas, né, assim, qual que é o fluxo migratório aqui no Brasil, tanto dos anos 70 para frente, né, que é assim, é o que a Unirv acaba cobrando mais, porque é o momento de industrialização no estado de Goiás. É um ponto importante também, a gente tem uma aula só sobre isso no nosso curso preparatório, só sobre urbanização, focando na urbanização no geral e urbanização do estado de Goiás, porque eles acabam cobrando mais relacionado ao estado. Então, como que aconteceu a urbanização de Goiás? Está relacionado a alguma atividade econômica? A investimento em alguma coisa específica? Esse tipo de coisa é importante vocês estudarem. Quais foram as principais mudanças sociais que estão relacionadas à urbanização? Também é um tipo de fenômeno que é importante de ser estudado. Alguns conceitos básicos aqui, quando a gente fala de urbanização. A gente tem o conceito de megacidade, né? Isso aqui são coisas que a gente aprende lá no sexto ou sétimo ano, mas que a Unirv tem cobrado muito, essas coisas são mais básicas. E normalmente, como os alunos eles saem do terceiro ano focados em passar em Enem, coisas do tipo, muitas vezes esse conteúdo ele é deixado de lado, porque é um conteúdo mais anterior, assim, às coisas que vocês costumam ver no ensino médio. Megacidade, então, são grandes cidades com população acima de 10 milhões de habitantes. Segundo a ONU, megacidades geralmente enfrentam desafios como trânsito intenso, poluição, déficit em infraestrutura básica. E aqui no Brasil, os exemplos que a gente tem é São Paulo, né? Tem Tóquio também, no Japão, e Nova York, nos Estados Unidos. Agora, megalópole é um aglomerado urbano formado pela união de várias metrópoles e grandes cidades próximas, que acabam se conectando fisicamente. Essa junção ocorre principalmente em regiões desenvolvidas e resulta em uma vasta área urbanizada. É como se uma cidade tivesse se juntando à outra. Se eu não estou enganada, pode ser que eu esteja enganada, mas acho que não. Uma das cidades que pode vir a se tornar uma megalópole aqui no Brasil é o trecho São Paulo-Rio de Janeiro, por conta do trajeto, né? Metrópole trata-se de uma cidade principal que exerce influência econômica, política e cultural sobre ampla região, podendo abranger áreas além dos limites urbanos. Metrópoles frequentemente possuem uma economia diversificada e atraem pessoas por suas oportunidades de trabalho e serviços especializados. Goiânia é um exemplo de metrópole, né? E aí a gente tem conurbação, que é uma coisa que a gente estuda lá no sexto ano também, mas que ninguém lembra o que é, né? É o processo pelo qual duas ou mais cidades crescem e se expandem de forma contínua até que as suas áreas urbanas se juntem. A gente tem, por exemplo, Goiânia e Aparecida de Goiânia.
que a gente não tem um limite bem estabelecido, tipo assim, não uma placa gigante, a partir daqui é Aparecida de Goiânia. Você tem, né, óbvio, você sabe o endereço que você tá, mas não tem uma divisão muito clara onde que começa uma cidade e onde que termina a outra, formando um espaço urbano único. Isso é muito comum, por exemplo, até na Grande São Paulo, né, que tem aqui, inclusive, o exemplo. Esse fenômeno é comum entre cidades vizinhas, podem ser observadas como regiões no ABC paulista, que é conurbado com a região de São Paulo. Então, tem Baixada Santista, se eu não me engano. Essas cidades de São Paulo são um péssimo exemplo para mim. Isso porque eu morei em São Paulo. Mas, enfim, Goiânia a gente também pode usar essa correlação de conurbação com Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, essas cidades. Bom, outros conceitos básicos. O que é segregação socioespacial? É quando a gente observa uma distribuição desigual da população nas áreas urbanas, onde os grupos de diferentes classes sociais e etnias habitam áreas distintas. Isso aqui é muito simples, por exemplo. Essa segregação socioespacial, ela acaba mandando pessoas com menos poder aquisitivo para áreas periféricas da cidade, que são essas áreas que ficam mais afastadas, que têm menos infraestrutura, muitas delas às vezes não têm saneamento básico adequado, estão longe de linhas de ônibus e das regiões centrais. Então, por exemplo, às vezes o trabalhador, ele trabalha lá aqui no centro. Tô falando aqui de Goiânia, quem é de Goiânia vai entender a referência, quem não entender, pensa na região central da sua cidade, se você morar numa capital, né? A região central é onde acontece a vida ali da cidade. Aqui em Goiânia a gente tem várias regiões de movimento econômico, mas eu vou usar Campinas, por exemplo. Campinas é a região mais antiga aqui de Goiânia e é onde tem um comércio muito intenso. A maior parte das pessoas que trabalham em Campinas não mora em Campinas, mora em regiões muito mais afastadas, que elas vão demorar muito mais tempo para chegar no serviço. As áreas mais gourmetizadas da cidade, eu vou usar depois outra palavra que é inclusive o termo de baixo, que poderia muito bem ser substituído pela palavra gourmetizado. Mas as regiões mais nobres, elas são ocupadas por um grupo específico de pessoas com certo patrimônio. Se a gente está falando de Goiânia, se eu comparo o Marista com o setor, deixa eu pensar aqui, setor sul. Setor sul não é uma região periférica, mas se eu for comparar, por exemplo, o poder aquisitivo das pessoas do setor sul com o do Marista, a gente já tem uma diferença. Agora, imagina se eu comparar essas pessoas com as das regiões periféricas de Goiânia. Já é outro público e, querendo ou não, isso também está relegado e associado a classes sociais e etnias, né? Quem são as pessoas que moram hoje, principalmente nas favelas e regiões periféricas? Pessoas negras, né? E isso tem todo um histórico do porquê disso. A gente tem também o processo de gentrificação, que é aí que eu falei para vocês que poderia ser substituído pela palavra gourmetização. Ele envolve a transformação de áreas urbanas centrais, atraindo investimentos, alterando o perfil social desses locais, o que pode resultar na expulsão da população de baixa renda para as periferias. Por exemplo, vamos supor que o lugar onde eu moro foi transformado num centro comercial de alto padrão, né? Deixa eu pensar, os Faria Limers, lá em São Paulo. A Faria Lima é hoje em dia um bairro que, ó, você precisa ter muito dinheiro. Isso significa que sempre foi assim? Não. Existem muitos bairros em São Paulo que hoje em dia têm um padrão de vida mais alto, mas que ali no seu tempo ali de imigração europeia, eram os trabalhadores comuns que moravam na área. Mas, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo bom. A gente paga IPTU para morar numa casa quando ela é casa própria, né? O IPTU, ele pode ir aumentando. O aluguel, inclusive, das regiões, ele altera a depender da especulação imobiliária que acontece naquele lugar. Quanto que tá valendo o metro quadrado naquela região. Então, se transformaram a minha região numa região nobre e eu sou um trabalhador que é da classe C ali, eu recebo 2 salários no mínimo, só 2 salários mínimos,
eu não consigo ter dinheiro suficiente para morar naquele local. Isso vai fazer com que eu me mude para um setor onde o aluguel é mais barato, onde o estilo de vida é condizente com a minha realidade. Então, esse é o processo de gentrificação, é um dos problemas urbanos, né? A gente tem também um problema urbano que é chamado favelização. Pelo nome, vocês já devem associar a favela, né? Esse processo ele ocorre quando as áreas urbanas se expandem rapidamente, sem planejamento e infraestrutura adequada, resultando em moradias precárias, construídas informalmente, conhecidas como favelas. Um ponto importante de ressaltar aqui é que quando a gente fala em favela, a gente só pensa em São Paulo e Rio de Janeiro. Só que a gente tem favelas em todos os lugares que vocês imaginarem, em BH, aqui em Goiânia, justamente por esse crescimento desordenado. Goiânia, se eu não estou enganada, ela foi projetada, foi uma cidade projetada arquitetonicamente, então o saneamento básico e tudo mais, foi planejado para 900 mil pessoas, se eu não estou enganada, ou até 1 milhão. Mas hoje em dia a gente já ultrapassou esse número. E para onde que essas pessoas foram? Para as regiões mais periféricas, que é onde abarca, né? Onde que essas pessoas vão morar mesmo. Os moradores dessas áreas geralmente enfrentam condições de vida difíceis, porque alguém que mora numa zona periférica está exposto a mais problemas cotidianos do que alguém que mora no Marista, por exemplo, né? Em relação à segurança pública, saneamento básico, acesso à saúde, né? Se cai uma árvore lá no Marista, dá uma chuva de vento, cai uma árvore lá no Marista, a prefeitura vai com muito mais rapidez do que se cair lá numa zona periférica que não altera muito da ordem social, você entendeu? Então, gera uma desigualdade essa divisão socioespacial urbana. Outros problemas relacionados à urbanização é a poluição urbana, que a gente já conhece, né? Poluição da água, sonora, a poluição do ar, que resulta em gases tóxicos, na emissão de gases tóxicos por veículos, indústrias, afetando a saúde da população, poluição da água, causada pelo descarte inadequado. Isso aqui entra um pouco também, quando a gente está falando já aplicando um pouco para Goiás, quais são aqui, qual que é o rio aqui que é utilizado, por exemplo, para abastecimento da capital, né? É importante também a gente ter uma noção. É o meia-ponte. E aí, qual que é a importância do meia-ponte para a capital de Goiás, nesse sentido? O que tem a ver, por exemplo, com poluição, índice de pluviosidade do tempo, essas coisas acabam se transversalizando, né? Desigualdade e acesso a serviços públicos, coisa que a gente já comentou sobre, e engarrafamento e mobilidade urbana. Por que o trânsito de Goiânia ele é tão complexo? Aliás, de Goiânia não, de todas as cidades das capitais em geral. Porque, justamente, eu já expliquei para vocês, os trabalhadores das regiões centrais, aliás, de todos os lugares, trabalhadores, pensem em trabalhadores. Se o trabalhador ele mora perto do trabalho, isso vai facilitar a mobilidade urbana, porque não vai ter tanto trânsito, não vai ter tanto ônibus, carro, moto na rua. Agora, se o trabalhador ele só consegue um serviço muito longe da moradia dele, ele não vai ter a opção de ir a pé e de bicicleta, ele vai ter que utilizar um veículo. E isso vai gerar uma mobilidade urbana caótica. Quando a gente fala aplicando aqui para o contexto de Goiânia, a gente não tem um metrô, por exemplo, que tem em São Paulo. A gente não tem a mesma quantidade de ônibus, obviamente, né? Porque a gente é outro patamar em relação à densidade demográfica, mas são problemas que afetam devido à urbanização. Dentro desses problemas causados pela urbanização, a gente vai ter as ilhas de calor, né? Devido os raios solares, a quantidade de gases na atmosfera, a gente vai ter um tipo de inversão térmica. Os raios solares eles vão bater nos prédios e no concreto e vão transformar a cidade em uma estufa quase. Sim, um local muito quente, não vai ter resfriamento por conta da falta de cobertura vegetal. Esse é um dos problemas causados pela urbanização. Eu vou dar uma lida aqui, mas é resumidamente isso.
Fenômenos climáticos onde áreas urbanizadas apresentam temperaturas mais elevadas que as regiões rurais próximas. Então, Goiânia, no horário de almoço, é muito mais quente do que lá na fazendinha da dona Nice, né? Isso ocorre devido ao tipo de superfície predominante na cidade, que é o asfalto, concreto, construções que ao longo do dia absorvem grande quantidade de calor solar. Durante a noite, esses materiais liberam o calor lentamente, mantendo o ambiente ainda mais quente. Então, por isso que muitas vezes em cidades grandes, não importa o horário, vai estar quente de manhã e à noite não vai amenizar. Além disso, a escassez de áreas verdes, como árvores, gramados, reduz o processo natural de evapotranspiração, quando a vegetação libera vapor d'água refrescando ao seu redor. Esse é um dos problemas também da urbanização. A gente tem esse negocinho querido aqui chamado smog. Deixa eu só voltar aqui, não, tá certo. Que é uma forma de poluição atmosférica que ocorre quando poluentes do ar, como óxido de nitrogênio, compostos orgânicos voláteis, se combinam com a luz solar, formando uma névoa densa e perigosa. Esse smog, ele vem do termo smoke, fumaça, e fog, névoa, né? E representa a combinação entre poluição e névoa. Ele é mais visto em momentos de inverno, né? Quando é inverno. E a gente consegue ver mais também, por exemplo, em São Paulo, né? Isso não significa que não tem aqui em Goiás. Tem dois tipos de smog, que é o fotoquímico, né? Ele é formado pela reação entre poluentes de carro e luz solar, gerando um ozônio troposférico, e também a combustão de carvão, muito comum em cidades industriais e associada ao inverno. Esse tipo de smog ocorre quando a queima de carvão e combustíveis fósseis. Então, é muito importante a gente saber também dos perigos da urbanização, né? Quais são os problemas. Eu coloquei aqui algumas coisas sobre a urbanização de Goiás que eu considero que são relevantes. Os primeiros passos para a urbanização de Goiás está relacionado à criação das primeiras cidades, né? A fronteira agrícola, que se expande entre os anos 60 e 70, impulsionado principalmente para o crescimento das cidades. Então, aí num período de ditadura militar, quando eles, né, aumentam a sua dívida externa, mas também agregam no sentido de investimento externo. Eles investem no agronegócio, principalmente em Rio Verde e Jataí. Há também um movimento migratório de pessoas da zona rural para a zona urbana. Na década de 30 também, no período da Era Vargas, tem a criação da Belém Brasília. Então, isso estimula muito a urbanização. Em Goiás, industrialização também. Inicia as primeiras maneiras de acesso ao Estado. No final dos anos 50, tem a criação, né, do país Brasília. Isso aqui tá errado, hein, gente? No final dos anos 50, a capital do país... Ah, tá, é porque tinha... Acho que eu li errado. Capital do país, Brasília, é construída. Foram construídas as rodovias que ligavam Brasília às cidades goianas também, como, por exemplo, a BR-060 e a BR-153 e a 070, que facilitou também o desenvolvimento econômico dessas cidades. E também a gente tem a estrada de ferro em Goiás, que eu especifico mais no nosso curso, mais de forma mais detalhada, mas, assim, num panorama geral, é assim que aconteceu a urbanização em Goiás. Aí a gente tem assuntos, por exemplo, que estão relacionados à globalização. E ela inicia, de acordo com alguns historiadores, no século XV, século XVI, quando começam, né, aquelas trocas intensas, culturais, comerciais, e aí um povo começa a falar com outro, aí a gente tem a definição das moedas, e a gente começa a fazer conversão de moeda para comprar produto de outros povos. Porém, na concepção do geógrafo Milton Santos é diferente, já que, segundo ele, a globalização é um processo complexo, não linear e nem homogêneo, que envolve profundas transformações econômicas, políticas, sociais, culturais e de interconexão e interdependência. Eu coloquei aqui o geógrafo Milton Santos porque ele cai muito assim nos vestibulares, então é importante a gente estudar o que ele fala sobre a geografia. Tem uma coisa que não tá aqui, mas que eu acho importante também, caso você queira anotar aí, ó. 4 Brasis.
pesquisa. O que são a teoria dos 4 Brasis? E aí você vai estudar sobre isso para entender, também está relacionado tanto à urbanização quanto à globalização, assim, de uma forma mais superficial. Destaque no século XX, com os avanços científicos, como, por exemplo, a eletricidade, automóveis, aviões, telecomunicações, computadores e tecnologias da informação. Quando a gente fala de globalização, a gente não tem como não falar de primeira e segunda revolução industrial, que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês como que isso aconteceu. A primeira revolução industrial, não preciso falar como que aconteceu, mas quais foram, assim, os saldos. A gente teve a primeira máquina a vapor, desenvolvida lá pelo James Watt, né? Que foi uma máquina fundamental para mecanização, para mecanização da indústria e o transporte, como locomotivas, barcos a vapor. Tem também a mudança do modo de produção, que antes era totalmente artesanal, e ele passa para a manufatura e posteriormente para a maquinofatura. É importante saber diferenciar manufatura de maquinofatura. Teve também uma intensa luta por direitos, né? Focada principalmente na Inglaterra. A gente sabe que a primeira Revolução Industrial acontece na Inglaterra justamente por todo o contexto político ali que estava acontecendo na época, né? Da questão da lei de cercamentos, depois lá da República do Cromwell lá. É muito importante vocês estudarem Revolução Inglesa para entender a primeira Revolução Industrial. Só que a segunda revolução, ela acontece também em outros lugares da Europa. A gente vai ter a criação da eletricidade, né? A descoberta, entre aspas, já tinham, né, algumas coisas relacionadas à eletricidade desde o tempo da antiguidade, mas não tinha a lâmpada ainda, por exemplo. E aí a eletrificação das indústrias começa a acontecer, a invenção do motor elétrico, que também foi uma revolução para o transporte. A gente tem também a descoberta e o uso do petróleo como combustível, né? Temos também a criação de telégrafos e telefones que facilitaram informações e negócios. Então, a globalização, eu tô aqui falando dos primórdios. Hoje em dia, a gente tem coisas muito mais, assim, voltadas à economia e à cultura relacionadas à globalização. E a geopolítica também, que está dentro disso aqui. Então, é muita coisa, viu? Muita coisa. Tem que estar muito bem atualizado, abrir o jornal todo dia, saber as últimas notícias, principalmente tensões no Oriente Médio, pode ser que caia alguma coisa relacionada a isso, Revolução Iraniana, guerra no Líbano, Israel e Palestina, pode ser que caia alguma coisa, porque tudo isso afeta o nosso cotidiano, justamente pela gente ter essa interdependência com outros países, afeta o nosso país, e por isso a gente tem que estudar essas matérias. Acho que eu tô falando muito rápido, vou tentar falar um pouco mais devagar. A gente tem também a terceira revolução industrial, que ela acontece entre 1960 e 2000, que ela é também conhecida como a revolução digital, que ela envolveu a automação e a produção, o uso de eletrônicos e a tecnologia da informação, como computadores, internet, e aí acabou também transformando a forma como as pessoas se comunicam. Então tá totalmente interligado. Aí a gente tem hoje uma quarta revolução industrial, que ela é baseada nas tecnologias digitais, físicas e biológicas. Inclui inovações como inteligência artificial, robótica avançada, internet das coisas, biotecnologia e impressão 3D, que estão transformando a produção, os serviços e também a vida cotidiana. Tudo isso aqui envolve globalização. Se eu quisesse ficar aqui falando 10 horas seguidas sobre globalização, eu conseguiria, porque é assunto que não acaba mais. Então, você não precisa saber tudo. Você tem que saber os conceitos principais, estar antenado, atualizado, porque cai muita coisa. Aí, dentre essas coisas mais específicas que pode vir a cair, é a relação entre os blocos econômicos e a globalização, né? A questão de eleições também pode cair algo relacionado. Os blocos econômicos são formas de facilitação do comércio, integração da economia, aumento do poder de negociação, promoção de investimento, cooperação dos setores específicos e estímulo ao crescimento econômico. Ou seja, os blocos econômicos, eles possibilitam uma conexão maior e mais intensa econômica
cultural, no geral, de um país com o outro. Isso só foi possível por conta da expansão neoliberal dos Estados Unidos, porque depois que a União Soviética se desintegrou, o capitalismo se configurou como a potência e como a ordem política vigente no mundo, né? Boa parte dos países são capitalistas. E justamente por conta disso, houve uma consolidação desse modelo, e dentre essas estruturas que facilitam, aí tem os blocos econômicos, que são países que são amigos, economicamente falando, uma forma mais simples de dizer. Por exemplo, a gente tem a União Europeia, que ela foi criada para facilitar o comércio e as taxações de um país para o outro. Se você bem lembra como que é o mapa da União Europeia, da Europa, você consegue perceber que são países muito pequenos. E eles não são 100% independentes, então eles precisam de produtos que tem em outros países. Eles não têm tudo, eles não produzem tudo para a própria subsistência. Então, meio que eles sempre foram interconectados. Só que antes eles tinham moedas diferentes. Então, a União Europeia, ela surgiu principalmente para que eles tivessem uma moeda única, para que essa moeda pudesse circular ali na Europa e para facilitar o comércio. Então, a partir da criação da União Europeia, tempo depois, a gente tem a criação do euro, que até hoje, se você for em qualquer lugar, entre aspas, da Europa, você vai conseguir comprar usando o euro. Se você for para Portugal, é euro. Se você for para a França, é euro. Só que a gente tem algumas questões relacionadas a esses blocos econômicos. Por exemplo, teve uma divergência, que eu ainda coloquei ali, ó, o Brexit. São 27 países, mas antes tinha o Reino Unido. O Reino Unido tem uma moeda diferente agora, porque eles saíram da União Europeia por divergências em relação à economia, né? Para eles também não estava sendo benéfico do ponto de vista do governo de lá. Por exemplo, se eu quero imigrar para Espanha, a mesma regra que eu sigo na Espanha é a regra que eu tenho que seguir na França. E, em tese, a que o Reino Unido também seguia, porque fazia parte da União Europeia. A partir do momento que eles saem da União Europeia, o Reino Unido, ele cria suas próprias regras. E isso, para eles, foi melhor no sentido para eles, tá, gente? Porque eles têm um sério problema com imigração, né? É um país que vem, inclusive, tendo muitos conflitos relacionados à islamofobia, né? Tem muitos imigrantes do Oriente Médio indo para o Reino Unido, em especial a Inglaterra. E aí isso estava desagradando, crescendo a inflação, o desemprego. Hoje em dia, na Inglaterra, a gente tem a libra esterlina, que ela vale mais que o euro, até onde eu tinha visto, né? E então tem essa pequena quebra aí da União Europeia. E tem mais uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que é importante ressaltar: tem um dos países que fazem parte da Europa, mas que não estão aí na União Europeia porque não se encaixaram nos critérios. Isso é bastante discutido dentro da geopolítica, porque, segundo eles, é uma forma de preconceito, né? Da Europa com países que têm uma cultura arabizada ou mais oriental, que é a Turquia. Quando a gente fala de Turquia, poucas pessoas associam à Europa, justamente porque, de fato, é uma cultura um pouco diferente das outras que tem na Europa. Mas se a gente for comparar a Turquia com países do leste europeu, em relação a estruturas rígidas, é semelhante. Então, existe uma grande discussão hoje em dia se a Turquia deveria ser inserida ou não, se ela segue os critérios ou não. Então, é um ponto também que você pode fazer uma leitura rápida aí na internet, que você vai conseguir ter compreensão sobre o assunto. A gente tem o Mercosul, né, que a gente tem Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e tinha Venezuela, mas como a Venezuela foi suspensa
devido à crise social e econômica que estava tendo lá, política principalmente, hoje em dia ela não faz mais parte. A gente tem a ASEAN, eu não sei pronunciar, mas eu acho que é ASEAN, que é a Associação das Nações do Sudeste Asiático. Tem 10 países, entre esses a Indonésia, a Malásia, as Filipinas, Singapura, Tailândia. E a gente tem também esse USMCA, que era um acordo antigo entre os Estados Unidos, o México e só. Ah, não, tem o Canadá, mas esse é o atual. O antigo era o NAFTA. Eu me confundi, mas era o NAFTA. E antes, inclusive hoje em dia, ainda tem um pouco, né? Um pouco não, muito, mas que é uma questão ainda, que são as maquilarias. São espécies de montadoras. Por exemplo, eu quero montar um eletrodoméstico, eu quero montar um micro-ondas. Os Estados Unidos mandam essas peças para essas maquilarias no México, eles montam e eles mandam de volta para os Estados Unidos, e os Estados Unidos vendem, inclusive, para o México de volta, né? E qual que é o objetivo, por exemplo, dos Estados Unidos com esse NAFTA e agora com esse USMCA? É principalmente beneficiá-los, se beneficiar com esse acordo. Porque lá eles têm mão de obra barata, não precisam seguir leis trabalhistas muito rígidas. Então, esse acordo, essa mudança desse acordo também é importante ser estudado quando a gente está falando de globalização. Tem esse termo aqui que se estuda no ensino médio, mas eu vou dar uma pincelada, que é em relação a esse termo pejorativo quando a gente fala de União Europeia, que é o PIGS, que é uma combinação das iniciais de países da Europa que estão em contexto de vulnerabilidade financeira, enfrentam dificuldades, e aí, por conta do alto índice de dívida pública e o baixo crescimento econômico e o desemprego elevado, eles ficam como aproveitadores da União Europeia, né, do euro, se beneficiam do valor, da valorização da moeda. Então, a gente tem aí Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Então, é um nome pejorativo, mas é frequentemente utilizado na geopolítica para se referir a esses problemas de dívida externa, dívida pública. Outros problemas de ordem internacional que eu recomendo que vocês procurem para dar uma lida assim básica, não precisa se aprofundar muito, mas é importante. Sobre a Covid-19 e as suas consequências econômicas e sociais, eu percebi que nos vestibulares, em geral, eles deram uma diminuída de perguntas em relação a esse tema, no geral mesmo. Então, eu coloquei aqui apenas pela obrigação, mas não tem caído muito em relação a esse tema, mas você tem que saber. É interessante vocês estudarem sobre nacionalismo e protecionismo em relação aos Estados Unidos e à China, essa competição deles em relação ao mercado internacional. Mudanças climáticas e sustentabilidade sempre caem. Tecnologia também, sobre inteligência artificial, carros elétricos, cidades sensíveis e afins. E conflitos recentes, né, gente? A gente pode estudar sobre guerra na Ucrânia, crise na Venezuela, guerra entre Israel e Palestina. Agora essa guerra ela se estendeu para o Líbano, mas tem outras tensões no Oriente Médio também que são interessantes de vocês darem uma lida, por exemplo. Revolução Iraniana, guerra Irã-Iraque, revolução no Afeganistão, essas coisas aí são importantes também de vocês darem uma lidinha. Tem também, gente, a parte da geografia física, que é simples e não é, né? Porque muitas pessoas, elas se taxam como ruins em geografia e pronto, acabou. Sendo que é basicamente leitura de mapa. Isso aqui também entra em cartografia, tá? Um pouco. As zonas térmicas, gente, elas são importantes para a gente compreender tanto a distribuição de climas e dos ecossistemas ao redor do mundo. Tudo bem que não vai cobrar ao redor do mundo, tanto é que eu só trouxe aqui no geral, mas eu vou mostrar em relação ao Brasil.
elas influenciam a biodiversidade, os padrões de vegetação, as práticas agrícolas e a vida humana em diferentes regiões. Além disso, o estudo de zonas térmicas é essencial para a climatologia, que tem a aula que eu falei que vocês têm que assistir, e geografia e as ciências ambientais, especialmente no contexto de mudanças climáticas. Aqui não tá os desenhos dos países, mas nós, aqui no Brasil, estamos na zona tropical, certo? Mas o Rio Grande do Sul, a parte sul do nosso país, tá na zona temperada sul. Por isso que a gente tem um clima diferente lá na região sul. Isso não significa que todos os climas que estão aqui na zona tropical são iguais. A gente tem aqui o exemplo que a gente consegue ver o clima do Brasil. Aqui a gente tem um clima equatorial, porque está próximo à linha do Equador. Então, aqui a gente vai ter uma baixa amplitude térmica. Não vou me aprofundar no que é isso, porque tem na aula de climatologia. A gente tem a zona equatorial, que é essa parte aqui, mais ao nordeste também. Tropical nordeste oriental, tropical Brasil Central, que compreende a nossa região centro-oeste principalmente, e o temperado. O que acontece? Na zona equatorial, que é essa aqui, a gente vai ter altas temperaturas durante o ano todo, com médias mensais geralmente superiores a 25, ou seja, não tem amplitude térmica porque é sempre quente. Precipitação alta, todo mundo que mora na região norte sabe que tem um ditado assim, né? Que, vamos sair depois da chuva, porque a chuva lá é todo dia, praticamente. A umidade é alta, justamente por estar numa zona equatorial, e a gente sabe que esse é o clima mesmo da região norte. A vegetação tem o predomínio de florestas tropicais ou também floresta equatorial, né? A gente tem o Brasil Central, que é o que importa pra gente aqui no vestibular, óbvio. É bom que vocês saibam de todas, mas dentre essas, essa aqui eu considero mais importante. Tem temperaturas elevadas, com médias anuais que variam entre 24 e 28. As precipitações são concentradas em um período do ano, ou seja, lembra lá que a gente estudou sobre cerrado, quem está na plataforma, tem uma estação seca bem definida e uma estação chuvosa bem definida. Então, a gente vai ter invernos secos e verões chuvosos. Aí tem aqui, né, o índice de precipitação. A vegetação tem o predomínio do cerrado e florestas tropicais, como a Mata Atlântica, em áreas mais úmidas. A gente tem o temperado também, que tem médias anuais entre 10 e 20, com invernos mais frios e verões mais quentes. A precipitação ela é bem distribuída ao longo do ano, diferente aqui nessa região aqui, tá? Aqui a gente não vai ter chuvas bem distribuídas ao longo do ano, por isso que é árido e semiárido, né? Quando a gente está estudando lá sobre o clima. Aí a gente tem alguns fenômenos meteorológicos que eventualmente podem cair, apesar de que caiu, acho que ano passado, pode ser que esse ano não caia. O El Niño, né, que ele é caracterizado pelo aquecimento anômalo, ou seja, anormal das águas da superfície do Oceano Pacífico Equatorial. Isso ocorre quando os ventos alísios, que normalmente sopram para o leste, sopram de leste para oeste, diminuem ou até se invertem. Aí a gente tem também o aumento das chuvas, né, como consequência do El Niño, chuvas torrenciais, a gente tem as secas também e a alteração das temperaturas. Então, quando não é o El Niño, é a La Nina, que nunca caiu, mas pode ser que caia, né? A La Nina é um fenômeno oposto ao El Niño e ela é caracterizada pelo resfriamento anômalo das águas da superfície do Oceano Pacífico Equatorial. Tem uma imagem que eu vou mostrar para vocês. Eu tô aqui falando, mas eu vou mostrar. Nesse caso, os ventos alísios se intensificam, empurrando as águas quentes para o oeste e permitindo que as águas mais frias subam até a superfície da região central e oriental do Pacífico. Então, quais são as consequências da La Nina? Aumento da chuva, seca, e as temperaturas também são mais baixas, especialmente em algumas regiões. Então, aqui, ó, o El Niño empurrando as águas quentes
E enquanto aqui os ventos alísios empurram as águas quentes, deixando a água fria subir à superfície. Nossa, que interessante aqui, o meu mouse está em lugar diferente. É aqui. Bem aqui, ó. Aqui, certo? O que são os ventos alísios? Falei, mas eu preciso explicar o que são os ventos alísios, né? Os ventos alísios são ventos predominantemente que sopram em regiões tropicais do planeta. Isso significa que nós estamos inclusos, né? Especialmente no Trópico de Câncer e de Capricórnio. Professora, eu não sei onde fica o Trópico de Câncer e de Capricórnio. É por isso que você precisa estudar cartografia. Pega um mapa, enquanto eu estou falando, pausa aí, olha lá, abre lá uma aba que você vai saber onde que fica o Trópico de Câncer e de Capricórnio. Eu não achei um mapa que me mostrasse isso e os ventos alísios, então por isso que eu não coloquei. Eles são importantes tanto para a meteorologia quanto para a navegação. Os ventos alísios, eles sopram de leste para oeste, nas zonas tropicais, devido à rotação da Terra e distribuição da pressão atmosférica. Então, os ventos alísios, eles desenvolvem as altitudes mais baixas, geralmente entre 0 e 3 mil metros, e são mais fortes nas camadas superiores da troposfera. Professora, eu não sei onde fica a troposfera. Pois então você está precisando estudar a formação da Terra, conteúdo de 6º ano. Aqui eu mostrei para vocês o que são os ventos alísios, aqui na região tropical. Tem também os ventos contralísios. Os ventos contralísios resultam da interação entre os ventos alísios e os sistemas de alta pressão que se formam nas regiões subtropicais. À medida em que o ar quente e úmido dos ventos alísios sobe, o ar mais frio e seco desce, criando uma circulação atmosférica que gera os ventos contralísios, certo? A gente vai ter também alguns tipos de chuva, que também é conteúdo básico, mas é importante quando a gente está falando de climatologia também. Isso aqui foi a única coisa em climatologia que eu não falei sobre, que é a chuva convectiva, frontal, e eu vou mostrar aqui para vocês. A chuva convectiva, ela acontece quando o ar quente e úmido sobe rapidamente, formando nuvens de convecção. Geralmente está associada a dias quentes e úmidos, né? Pode ser intensa e ocorrer de forma de pancadas rápidas, comum em regiões tropicais durante o verão em climas temperados. A gente tem também a chuva frontal, que é o choque, basicamente, entre o ar quente e o ar frio. É o resultado dessas massas de ar, certo? Quais são as características? É associada à frente fria e quente, pode ocorrer de forma contínua e persistente, com chuvas mais leves ou prolongadas, e é comum também em regiões temperadas. E aí a gente tem, finalmente, chuva orográfica, que é uma característica de algumas regiões aqui no centro-oeste, justamente por conta do nosso relevo, certo? Ocorre quando uma massa de ar úmida é forçada a subir e ao encontrar uma cadeia de montanhas, né? A montanha é uma barreira natural para essa chuva. Então, ela esfria, a umidade condensa, resultando em precipitação. Quais são as características? Frequentemente associada a áreas montanhosas, a precipitação é mais intensa na encosta, que enfrenta o vento, enquanto a área assota vento, pode ter clima seco, comum em regiões com relevo montanhoso, como a Serra do Mar do Brasil. Professora, eu não faço ideia do que é Serra do Mar no Brasil. Você também tem que fazer essa pesquisa, porque caiu no ano passado, se eu não estou enganada, e é um conteúdo muito importante relacionado a relevo. E assim, é o básico, gente. Mais dicas ainda do que estudar. Vai sair aqui desse resumo com a cabeça assim, meu Deus, eu não estudei nada. Estudar a parte de formação geológica, está relacionada a isso aqui, viu? Formação geológica, solo, relevo, vegetação, com enfoque principalmente no centro-oeste. Estudar alguns problemas ambientais e as últimas COPs, que são conferências que vão falar sobre o clima, né, no nosso mundo, né? Assim, são conferências
que acontecem anualmente, aconteceu a já desse ano. É importante que você esteja atualizado sobre os assuntos que foram falados, as decisões que foram tomadas, e eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Se você ficou meio perdido com relação ao que eu estudo, qual que é o material de apoio, nós podemos te ajudar. Você entra em contato com esse número que está aqui, né? Aqui. E a gente vai te mandar o material. Esse material ele está à venda. Temos a plataforma digital com todos eles e também a gente tem impresso caso algumas pessoas prefiram, né? E tem biologia, matemática, física, tudo que você precisa saber para passar nessa reta final, principalmente muitos exercícios para você assistir aula e responder no nosso caderno de questões. Até a próxima, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma e boa prova!